Eu estava há pouco a refletir sobre o tempo da pandemia, aquele tempo de confinamento e o quanto isso foi benéfico. Claro que houve muito negativo, todos nós sabemos, e eu também tenho essa opinião, mas houve ali quase um equilíbrio entre o positivo e o negativo, a nível de vantagens que trouxe para as pessoas em geral. E como é óbvio, é assim, se formos a ver as pessoas que foram beneficiadas, o número, em relação ao número de pessoas que foram beneficiadas pelo positivo e as pessoas que foram prejudicadas, não é, com aquele negativo, claro que o negativo vai vencer, não é? Mas estou a falar a nível do geral e do peso, até podemos dizer assim, entre uma coisa e a outra, porque muito positivo aconteceu, muitas vantagens e para muita gente. Eu estava a pensar numa situação em específico, mas até antes dessa há uma outra menção que eu quero deixar aqui, uma vantagem, porque aquele tempo ajudou a população em geral a abraçar a tecnologia, a abraçar o online e o digital, não é? E isto eu sei que é visto como negativo e por muitos lados eu concordo com isso, mas a verdade é uma: era o mundo em que estávamos a entrar e é o mundo que vai continuar a evoluir cada vez mais e mais e mais nesse sentido, e não há volta a dar, não há como voltar para trás. E muita gente ia ter muita dificuldade com isto, não é? Durante aquele tempo as pessoas foram, de certa forma, obrigadas por um lado, não é? Porque, lá está, queriam comunicar com os seus familiares e não havia forma de fazer diretamente, e então teria que ser, não é? Muitas vezes pela videochamada. Muita gente criou um à vontade com a videochamada e o saber como escrever e como, lá está, fazer esse tipo de comunicação tudo a nível digital, fazer compras online, pesquisar online, ou seja, muita gente que ia ter muita dificuldade com isto, nesse tempo fez isso de uma forma rápida e saudável, porque seria o mesmo, por exemplo, imaginem que agora de repente alguém dizia assim, olha, assim, de um momento para o outro, a partir de agora, deste momento, o dinheiro acabou, até os bancos e os não é, cartões multibanco acabaram, vai ser tudo através da criptomoeda, não é? Por exemplo, o Bitcoin ou o que for. Meu Deus, pelo menos eu digo pela minha parte, eu digo assim, o quê? Eu não percebo nada disso, eu não sei como trabalhar com isso, como é que eu vou agora aprender sobre isso? Ia ser ali não é, o fim do mundo para a nossa cabecinha. E mesmo que nos dissessem que não fosse ok, de um momento para o outro, que dissessem assim, olha, daqui a meio ano, ficava agora estipulado daqui a meio ano isso ia acontecer e temos este período para nos aprendermos e adaptarmos e abraçarmos isso, não é? Ia causar muito conflito, não é? Ia haver muita gente a protestar, muita gente a lutar contra, muita gente a sentir até medo, não é? Preocupada, como é que eu vou conseguir, eu não sei, ou seja, e agora toda esta urgência de aprender e tudo isso, por um lado, bloqueia a aprendizagem, por outro, torna a nossa emoção muito negativa, cria muito conflito entre nós e todos e só dificulta o processo e até muitas vezes impede o processo, impede que a gente consiga aprender e consiga mover para a frente, não é? Com toda esta evolução das tecnologias e do digital que estava a acontecer, ou seja, não aconteceu por causa da pandemia, estava a acontecer, estávamos a entrar neste mundo e neste mundo da inteligência artificial, se simplesmente as pessoas fossem obrigadas a entrar nele, a maioria das pessoas, quando falo da maioria das pessoas, estou a falar dos nós mais antigos e pessoas com mais idade, não é, do que nós, de pessoas que têm a minha idade e outras mais, porque como é óbvio, assim, os mais novos já estão a entrar, já vêm preparados para esse mundo, mas toda aquela pessoa que não tem esse tipo de conhecimento e a dizer eu não consigo aprender isto, eu não percebo nada disto, lá está, essa resistência sempre agarrada a essas crenças limitantes de que algo que nós ainda não conhecemos, nós não conseguimos aprender ou que vai ser difícil de aprender, torna-se toda essa carga emocional negativa, não é? Que vai sempre agarrada a algo novo, principalmente quando estamos a ser obrigados e empurrados
Com a pandemia aconteceu tudo de uma forma muito natural. Por um lado as pessoas tinham tempo para isso, por outro lado lá está, havia a necessidade do querer, porque a própria pessoa queria, porque queria se entreter ou queria comunicar com outros, isto e aquilo, não é? Por isso, pessoas de todas as idades sentem-se confortáveis com o telemóvel, sentem-se confortáveis com o digital, não ainda a 100% e não a todos os níveis, mas numa grande parte, pelo menos para o básico, digamos assim, quase toda a gente já está, não é? Já está preparadinha. Por isso, assim, há muita coisa negativa em relação a isso, claro que há, mas há o esse positivo de como aconteceu, de uma forma, eu diria, até saudável, não é? Qual é, para mim, a maior vantagem daquele tempo, que era aquilo que eu estava a refletir há pouco, não é? É assim, durante aquele tempo, o que é que aconteceu? Muita gente criou o seu próprio negócio. E não é por ser aqui em relação a ser próprio negócio ou trabalhar por conta para outra pessoa, não é esse nível, mas muitas pessoas, e podemos dizer alguns, ok, ficaram sem trabalho ou estão em casa, não têm nada o que fazer, mas a verdade é assim, aquele período de tempo onde a pessoa pode largar por um momento toda aquela energia que normalmente temos dentro de nós, que nos puxa e nos faz sentir que estamos a falhar e nos faz sentir que temos que esforçar e correr mais para, não é? Lá está, cumprir com as nossas obrigações e resolver problemas e o tentar e puxar e lutar, de repente, não é? Não havia nada que a gente pudesse fazer. As obrigações terminaram porque não as podíamos cumprir, seja o que for que a gente quisesse construir ou atingir ou ter que fazer, ter que resolver, também não podíamos, porque não podíamos fazer as coisas. Sobrou tempo só para o nada a fazer ou então tentar encontrar alguma coisa para a pessoa se distrair e entreter, não é? E isto originou duas coisas, ou seja, duas vertentes. Uma é este espaço permitiu muitas pessoas terem acesso, lá está, vir aquela ideia que depois acabou por se tornar em algo mais, não é? E outras começarem, lá está, com os seus hobbies e a entreter-se e a fazer algo não porque tem que ser e não se isto vai fazer com que o meu tempo valha a pena, não é? Porque lá está, na vida normalmente vivemos sempre com este sentido de urgência e sempre a contar, não é? Como é que estamos a usar o nosso tempo e simplesmente a fazer, não, simplesmente porque quero fazer sem nada, sem qualquer tipo de energia por trás de, simplesmente é o que me apetece fazer. E muitos dos exemplos que nós ouvimos falar, como é óbvio, não é? Foi em relação à comida, seja refeições, seja bolos, coisas assim, mas houve muito mais. Eu nestes anos, desde já naquela altura e desde aí, a quantidade de negócios que eu fiquei a saber de, não é? Que iniciaram justamente nesse período, justamente durante esse período de confinamento. Por estes dois motivos, não é? A pessoa lá está, permitiu-se entrar em contato com o quê? Com essa energia livre, mas essa energia criativa e receber essa ideia e receber essa inspiração e simplesmente permitir-se brincar e simplesmente permitir-se experimentar e simplesmente fazer sem estar a pensar, não é? Porque aquilo lá está, era aquilo que eu estava em confinamento, sem sequer estar a pensar que isto vai ser um negócio, ou como é que isto vai ser, como é que isto vai evoluir, o que é que está para a frente, não é? Nada disso, era simplesmente o momento. E todos aqueles negócios ou atividades que criaram um bom momento de energia, ou seja, em que as coisas foram evoluindo de uma forma em que se cimentaram depois, mesmo acabando o confinamento e mesmo depois as coisas ele ficando maior e ficando mais... Lá está, porque depois há todos os outros aspectos, né? Depois voltamos à vida, digamos assim, normal e há todos os outros aspectos associados em que muitas vezes, lá está, as nossas crenças limitantes entram, não é? De como é que eu vou conseguir isto e agora isto, seja porque se está a crescer muito e há outros desafios e outras dificuldades, ou seja, porque agora isto correu mal, como é que eu resolvo isto, ou seja, não é? E muitas vezes isso faz tudo ir por água abaixo. Mas aquelas pessoas que conseguiram criar ali um bom momento e criar outro tipo de crenças, né? Criar crenças de que isto é para mim e este tipo de nível, digamos assim, de sucesso, ou nível
de remuneração financeira, ou começarem a ter crenças, por exemplo, que havia pessoas que não se conseguiam ver como sendo capazes de ter o seu próprio negócio, ou ser esse tipo de pessoa, não é? Que trabalha por conta própria, ou que pode ela criar as suas coisas, que pode ela dar emprego a outras pessoas, não é? Muita gente nem sequer se consegue ver assim, mas lá está, como foi tudo crescendo devagarinho, digamos assim, e sem a pessoa propriamente dar conta, porque só está a brincar e a experimentar, e a ver como é que, não é? As coisas vão evoluindo, quando dá conta já é e já adquiriu esse tipo de crenças, e quando é assim já está estabelecido, esses negócios ficaram, não é? Por isso era isso que eu estava a pensar, não pelo lado de estar a pensar porque nem era, ou seja, o pensamento nem começou por aí de todo, não é? Com a pandemia, o confinamento, mas esse tempo serve para exemplo de, não é? Serve para exemplo de como o nós permitir-nos pôr-nos naquele lugar, porque é difícil, quando a vida, porque normalmente nós deixamos que a vida nos puxe e nos empurre e dite, não é, aquilo que nós vamos sentir a respeito, e a vida está a exigir de nós e nós sentimos que a vida exige de nós, entre aspas, não é bem assim que funciona, mas é assim que parece. E quando é a vida, lá está, que nos proporciona aquele tempo de nos obrigar a parar, que acontece muitas vezes também, lá está, com a doença, não é? Obriga a pessoa a parar, então a pessoa dá-se permissão porque eu sou obrigada, eu não posso fazer nada, não é a minha escolha, não é a minha decisão. Se fosse a minha, eu iria ter que seguir o que a minha cabecinha me diz do que eu tenho e do que precisa de ser e como tem que ser. Mas quando a vida nos obriga a parar, então nós paramos. E aquele tempo foi muito bom a esse nível. Atenção, como é óbvio, eu sei todo o negativo que houve associado. Não vou falar por aí porque por esse lado também nunca acho benéfico falar sobre os assuntos. Mas houve esse positivo de, lá está, obrigar por um lado a pessoa a parar, mas não com o peso da doença, não é? Porque quando há a doença, a pessoa depois também está focada na doença ou está de tal maneira fragilizada que durante aquele tempo de recuperação o foco é mesmo só isso, o tempo de recuperação, e depois mal começa a ficar melhor eu já consigo, já posso e já volto outra vez tudo ao mesmo, não é? Por isso aquele tempo foi bom nesse sentido porque deu esse espaço mas, e é aí que eu queria chegar, não é? Sabendo isto, nós podemos fazer ao menos por tentar nos colocar nesse lugar emocional, nesse lugar mental. Não sempre, se calhar, porque também nem conseguimos fazer isso porque a vida lá está sempre a puxar-nos e nós perdemos-nos, mas de vez em quando tentar parar um bocadinho. E como é sentir isso? Como é sentir... Quanto mais não seja assim, se vocês sentiram um bocadinho desse alívio, toda aquela pessoa que possa ter sentido um bocadinho desse alívio durante aquele tempo de... Não é? Olha, que bom, não é? Lá está. Eu não sou obrigada a fazer nada, todas aquelas coisas que eu até nem queria fazer, eu já não as tenho que fazer, e agora eu posso fazer o que bem me apetecer, inclusive é ver televisão o dia todo se eu quiser, e sentir muitas vezes aquela coisa, olha, era isto ao tempo que eu queria fazer, ou às vezes até uma coisa que eu queria organizar, simplesmente uma coisa tão simples como uma coisa que eu queria organizar e agora tenho esse tempo para fazer, não é? Tentarem se lembrar desse sentimento, desse estado de ser, e parar de vez em quando, durante o dia, e tentar lembrar isso e trazer a nossa energia para esse lugar. Porque é desse lugar que as coisas avançam, é desse lugar que as ideias vêm, é desse lugar que a energia das coisas boas, daquilo que realmente nos pertence e que nós queremos e que realmente nos realiza, e que nós às vezes achamos que temos que resolver os problemas primeiro para conseguir isso, ou que temos que fazer isto e aquilo para que isso possa acontecer. E não é nada disso, é simplesmente desse lugar energético, desse lugar de estar e de ser, que a nossa energia pode realmente mover e as coisas acontecer. Pronto, e era isso que eu estava a pensar. Se quiserem conversar um bocadinho mais sobre isto, podem deixar um comentário se quiserem e continuamos a conversa.